Hoje eu vou falar sobre um direito que é muito importante e que também é muito prestigiado pelos trabalhadores. Eu estou falando das férias. As férias nada mais são do que um período de descanso que o empregado tem direito após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. É o chamado período aquisitivo de férias. E qual é a duração das férias? Bem, a duração das férias vai depender do número de faltas que o empregado tiver durante o período aquisitivo de férias. E a lei estabelece que o empregado terá direito a 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Então, quando o empregado tiver até 5 faltas, ele terá direito a 30 dias de férias. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. E, por fim, 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. É importante dizer que as faltas justificadas, elas não são consideradas para efeito de duração das férias. Então, essas faltas que a lei considera para efeito de duração das férias são aquelas faltas injustificadas, quando o empregado falta ao serviço sem nenhum motivo. O empregado pode perder o direito às férias? Sim. A lei também traz algumas situações nas quais o empregado perde o direito às férias. E quais são essas situações? Bem, a primeira delas é quando o empregado deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias. Quando ele permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias. Quando ele deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. E por fim, a hipótese que é a mais comum, a mais corriqueira no dia a dia, que é quando o empregado tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que descontínuos. E quando o empregador deve conceder as férias ao empregado? Bem, eu disse logo no início que o período aquisitivo são aqueles 12 meses que o empregado precisa trabalhar para adquirir o direito às férias. E o período concessivo são exatamente os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Então, assim que o empregado adquire o direito às férias, o empregador tem mais 12 meses subsequentes para conceder as férias ao empregado. Se o empregador não observar esse período concessivo de férias, as férias elas devem ser pagas em dobro. A época de concessão das férias é a época que mais interessa aos interesses do empregador. Então, desde que observado o período concessivo, cabe ao empregador escolher a época que irá conceder as férias ao empregado. Porém, a lei traz algumas exceções. E quais são essas exceções? Bem, a primeira dela, a lei diz que os membros da mesma família terão direito a gozar férias juntos, desde que não resulte prejuízo ao serviço. Então, se existem membros de uma mesma família trabalhando em uma mesma empresa e a concessão das férias para esses membros numa mesma época não for causar prejuízo ao serviço, essa família tem direito de usufruir das férias juntos. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir as suas férias com as férias escolares. A finalidade da lei aqui é permitir que o empregado estudante efetivamente usufrua as suas férias, porque se o empregador conceder as férias na época de aula normal, esse empregado não vai conseguir viajar, não vai conseguir usufruir as suas férias. E é por isso que a lei dá esse direito ao empregado menor de 18 anos, estudante, o direito de usufruir as suas férias na mesma época das férias escolares. Por fim, é importante dizer também que a lei veda o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, basicamente, o empregador precisa observar o período concessivo de férias, precisa observar essas exceções previstas na lei e também não pode conceder as férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Quanto ao fracionamento das férias, a lei diz que as férias elas podem ser fracionadas em até 3 períodos
sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. O aviso de férias, o empregador tem a obrigação de avisar o empregado por escrito com 30 dias de antecedência de que as férias serão concedidas. A finalidade da lei aqui também é permitir ao empregado que ele tenha tempo suficiente para programar as suas férias e usufruir as férias da melhor maneira possível. A lei não diz, mas a jurisprudência também entende que se o empregador não observar esse período de 30 dias de aviso de férias, ele também deverá pagar as férias em dobro. É importante falar também do abono de férias, que é mais conhecido como venda de férias. O empregado ele tem a faculdade de conceder 1/3 das suas férias em abono pecuniário, ou seja, o empregado tem a opção de vender 1/3 das suas férias. É importante ressaltar que o abono de férias é uma opção do empregado. O empregador não pode impor o abono pecuniário de férias. Além disso, caso o empregado tenha interesse em converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário, ele deve notificar o empregador com 15 dias de antecedência do término do período aquisitivo de férias. Ou seja, 15 dias antes de completar aqueles 12 meses, que é o período no qual o empregado adquire o direito às férias, esse empregado deve notificar o empregador que deseja converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário, ou seja, em pagamento, em dinheiro, e nessa situação o empregador tem a obrigação de acatar essa solicitação do empregado e converter 1/3 das férias em abono pecuniário. Quanto ao pagamento das férias, bem, a lei diz que as férias devem ser pagas no máximo até 2 dias antes do início do período de gozo das férias. Aqui, a finalidade da lei também é permitir que o empregado consiga usufruir das férias da melhor maneira possível. Além disso, o empregado também terá direito a 1/3 constitucional de férias, que nada mais é do que um acréscimo no salário do empregado para que ele possa usufruir das suas férias, para que ele possa viajar, para que ele possa descansar, enfim, para que ele possa usufruir das suas férias da melhor maneira possível. Bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou dessa informação, deixe registrado aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Um abraço e até mais!